Quando Joãozinho chega em casa, seu pai pergunta: recebeu o boletim, filho? Sim, pai, recebi. E cadê ele? Emprestei pro Juca. Como assim emprestou pro Juca? É que ele queria dar um susto no pai dele. Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é tio Wilmo mais uma vez, trazendo coisa legal de inteligência artificial pra você. Olha só, aqui esse appzinho, simples de tudo aqui, né? Veio com recursos fantásticos que eu pretendo mostrar pra você em detalhes aqui. Olha só, você acabou de ouvir aí uma voz alterada, né? De um pequeno lote de vozes que tem aqui, mas que se multiplica à medida que você muda a vibe da voz. Então aqui eles já têm pré-configurado vários modelos de vibe, né, vamos dizer assim, que à medida que você escolhe um, como por exemplo, eu digitar aqui Serene, aí ele traz aqui para baixo todas as características da voz, como você pode ver, descrito aqui entre o efeito na voz, né, o que afeta a voz, o tom da voz, pacing, que é vamos dizer assim, o andamento da voz, né, e as emoções envolvidas, a pronúncia, olha só, pausas, tudo isso aqui está sendo tratado aqui nessa voz que foi escolhida aqui como Serene. Então eu vou apertar o play aqui de novo na piadinha do Joãozinho para você ver que, aliás, vou colocar, já que você tá aí, né, vou colocar uma outra piadinha aqui do João para você, Joãozinho, né, para você ouvir. Vamos ver essa daqui, vai, vou copiar uma outra piada. Se você quiser as piadinhas do Joãozinho, né, só se inscreve aí no canal, aproveita que nós estamos copiando aqui, ó, já vai se inscrevendo aí, olha lá. Na aula de geografia, a professora diz: Juquinha, aponta no mapa onde fica a América. A Juquinha se levanta e aponta corretamente onde fica a América no mapa. Agora você, Joãozinho. Quem descobriu a América? A Juquinha, professora. Viu só? Isso aqui é um estilo, né? Sereno, tal. Aí tem amigável aqui, como que é esse friendly. Então ele já vai mudar o tom de voz, vou colocar aqui de novo. Na aula de geografia, a professora diz: Juquinha, aponta no mapa onde fica a América. A Juquinha se levanta e aponta corretamente onde fica a América no mapa. Agora você, Joãozinho. Quem descobriu a América? A Juquinha, professora. Pessoal, então assim, o que acontece Na aqui? aula... Você pode escolher várias vozes aqui em cima e várias vibes de voz. Então vou escolher mais uma um pouco diferente aqui. Vamos ver como é que ela se sai aqui. Deixa eu ver, vamos mudar aqui. Mad Science é uma opção, tá? O cientista maluco. Vamos ver aí. Não. Vamos trocar de piadinha aqui também, né? Só para você ir curtindo outras piadinhas do Joãozinho enquanto a gente vai fazendo aqui os nossos testes. Vamos lá, mais uma piadinha do João. Já se inscreveu aí no canal? Se inscreve aí. Joãozinho pergunta para a professora: Professora, alguém pode ser castigado por algo que não fez? Isso jamais, Joãozinho. Que bom! É que não fiz a lição de casa. Malandro esse Joãozinho, né? Muito João... malandrinho. Então ele consegue aqui trocar. Então, conforme a seleção que você faz e o tipo de vibe, ele muda completamente o estilo. Agora, eu vou dar uma dica de ouro daqui a pouquinho, se você continuar aí com a gente, de como eu estou explorando de forma mais personalizada ainda essas vozes aqui, tá? Além das padrões aqui que eles estão dando. Fica ligado aí que já eu mostro. Vou trocar aqui para coral, vamos ver se ele mantém essa vibe engraçada aí na piada aí do Joãozinho. Mais uma vez. Joãozinho pergunta para a professora: Professora, alguém pode ser castigado por algo que não fez? Isso jamais, Joãozinho. Que bom! É que não fiz a lição de casa. Como você pode perceber, algumas dessas escolhas aqui em cima se encaixam melhor aqui com a vibe, tá? Então eu recomendo que você vá testando essas diferentes vozes que eles disponibilizaram. São só essas mesmo que você está vendo aqui, tá? Elas estão até em ordem alfabética aqui. Mesmo que você faça uma mix aqui, ó, ele só troca a opção, ó, ele só vai saindo de opção. Ao contrário daqui, quando você clica nesse botão aqui, como se fosse de atualiza, ele aparecem novas opções aqui, tá? Vai apertando bastante vezes, que embora ele repita algumas que você já tenha visto anteriormente, ele tem outras opções ocultas aqui. Se eu não estou enganado, passa de 30, tá? Opções que ele tem aqui. Então não se limite aí a clicar uma ou duas vezes esse botãozinho aqui, porque se você for mais curioso, você vai encontrar muito mais. Vamos ver o Smooth Jazz na voz Onyx aqui. Vamos ver como é que fica. Vamos trocar a piadinha de novo aqui. Você vai ver um monte de piadinha do Joãozinho aqui enquanto a gente conversa. Mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Quando Joãozinho chega em casa, a mãe pergunta: Como foi na escola hoje, filho? Fui bem, mãe. Que bom. Aprendeu tudo? Acho que não, mãe. Se tivesse aprendido tudo, não teria que voltar lá amanhã.
Pra uma piada, essa voz aqui é horrível, né? Smooth Jazz DJ, nada a ver, né? Vamos ver um cara mais empolgado, fitness instructor. A gente supõe que aqui, até pelo começo aqui, voz com alta energia, encorajador e assim vai, né? Projetando entusiasmo. Deve ser uma voz mais alegrinha aqui, usando o mesmo Onix. Vamos ver. Quando o Joãozinho chega em casa, a mãe pergunta: Como foi na escola hoje, filho? Fui bem, mãe. Que bom. Aprendeu tudo? Acho que não, mãe. Se tivesse aprendido tudo, não teria que voltar lá amanhã. Ela ficou melhor do que a opção anterior que eu tinha colocado em Smooth Jazz DJ. Então, como você pode ver, conforme a pegada aqui, né, você encontra uma voz que se encaixa melhor num estilo para o que você está querendo recomendar, né? Se você está contando uma piada, como é o caso aqui, tem que procurar uma voz interessante e que tenha a ver aqui as emoções. Então, vamos lá tentar mais essa. Sage. Quando Joãozinho chega em casa, a mãe pergunta: Como foi na escola hoje, filho? Fui bem, mãe. Que bom. Aprendeu tudo? Acho que não, mãe. Se tivesse aprendido tudo, não teria que voltar lá amanhã. Como você pode perceber, algumas destas vozes aqui que eu estou selecionando, elas se encaixam melhor na língua portuguesa, português brasileiro, né? Algumas delas têm mais esforço, tá? Para funcionar. Você vê que eu escolhi a Sage, a fala da moça, né? Ficou muito clara, ficou muito tranquila, sem nenhum problema aí. Ficou bem expressiva, deu para entender claramente a historinha aqui que foi contada, né? Vou tentar agora aqui a Aloy. E agora, você que ficou até esse momento aqui, vou mostrar para você o que eu fiz usando aqui recursos de inteligência artificial. Eu fiz uma lista de 50 emoções diferentes aqui para eu usar personalizadas minhas, tá? Eu desenvolvi esse daqui usando uma LLM, tá? Eu usei o Grok para desenvolver seguindo os mesmos conceitos ali, né, daquelas outras. Então aqui, ó, vou escolher a 21ª aqui, que foi uma que eu escolhi personalizada, tá? Então, olha só, eu vou apagar essa emoção. Observa que ele está marcado em vermelho aqui, Fitness Instructor. Agora eu vou apagar e colocar a minha em cima. Tá vendo? 21, Cheerful, que tem sua própria vibe. Então você vê que não tem mais nada selecionado aqui. E a ideia é que ele siga a vibe que eu coloquei agora aqui. Com os tons, com a voz, o estilo e tudo mais aqui. Que eu coloquei aqui eu mesmo. Vamos ver agora se muda um pouco. Antes de começar a aula, Mariazinha acerta uma bola de papel na cabeça de Joãozinho. Headshot! Tiro na cabeça, ela diz. Querendo vingança, Joãozinho atira um livro bem na cara da Mariazinha. Facebook! É interessante. Como você pode ver, eu posso manipular as emoções aqui, tá? De acordo com a voz que eu bolei, né? O estilo que eu bolei. Então você pode personalizar também o seu. Eu coloquei aqui uma coleção aqui de 50 diferentes, tá? Inclusive eu tentei aqui buscar algumas vozes muito tradicionais, que são assim de contos narradores, vozes fortes, conhecidas. Então eu fui enumerando aqui no meu arquivo. E se você se inscrever no canal, aí você manda uma mensagem aí, né, um comentário dizendo me inscrevi. Se eu ver que eu tiver pelo menos uns 50 inscritos nesse vídeo, eu vou compartilhar o meu arquivo com 50 vozes diferentes aí para vocês. Antes de começar a aula, Mariazinha acerta uma bola de papel na cabeça de Joãozinho. Headshot! Tiro na cabeça, ela diz. Querendo vingança, Joãozinho atira um livro bem na cara da Mariazinha. Facebook! Cada vez que eu trocar aqui todo esse comportamento de voz aqui e escolher, né, uma outra voz aqui em cima, ele vai respeitar tanto a capacidade que essa voz tem de interpretar esses comandos que eu dei aqui. Algumas vão funcionar melhor, outras não. Antes de começar a aula, Mariazinha acerta uma bola de papel na cabeça de Joãozinho. Headshot! Tiro na cabeça, ela diz. Querendo vingança, Joãozinho atira um livro bem na cara da Mariazinha. Facebook! Percebe como ela já foi mais enfática aqui? Então depende muito, você tem que escolher, né, um personagem. Por exemplo, esse personagem eu acho que funciona muito bem em português, trazendo as emoções que foram passadas ali. Esse Sage também já mostrou que funciona bem. Deixa eu escolher uma outra aqui, vamos ver aqui. Esses caras aqui que eu fui criando aqui, né, vários deles, eu procurei fazer estilos também bem diferenciados, tá? Aqui você vai encontrar tentando imitar desenhos animados, tentando mudar a voz assim para algo mais triste, mais engraçado. Antes de começar a aula, Mariazinha acerta uma bola de papel na cabeça de Joãozinho. Headshot. Tiro na cabeça, ela diz. Querendo vingança, Joãozinho atira um livro bem na cara da Mariazinha. Facebook. Olha, se você já está entendendo aonde eu estou querendo chegar,
Por exemplo, essa mudança que eu fiz aqui, mantive o mesmo cara aqui, e você pode perceber que ele recebe cargas de emoções completamente diferentes baseado no texto que você colocou aqui, nos efeitos que você está provocando. O programa ele entende isso, né? Olha, só para você ter uma ideia, eu vou repetir aqui, só que eu vou colocar outra piadinha aqui, né? Só para não ficar falando a mesma piada. Deixa eu colocar uma outra piada aqui para você. Vou pegar essa aqui. Está? E você vai ver aqui uma emoção diferente de duas formas aqui, tá? Então deixa eu dar um refresh aqui, ele vai trocar a emoção. Deixa eu ver aqui. Escolher esse Alshunir. Ele diz aqui algumas características da pronúncia. Essa aqui é a opção padrão aqui do programinha, né? E eu vou colocar aqui ele contando nessa voz Sage. Depois eu vou colocar uma voz que eu criei, para você ver a diferença. Joãozinho chegou em casa pulando de alegria. Mãe, hoje a professora fez uma pergunta pra classe e eu fui o único a levantar a mão. Mas que boa notícia, filho. E o que foi que ela perguntou? Quem não fez a lição de casa? Percebe que legal? A entonação, o realismo, né, dessa voz aqui. Puxa, é espetacular essa amarração aqui do Alshunir. Grava isso aí, ó, ele é bem legal. Com todas essas caracterizações que ele foi colocado nele aqui, né? Trouxe um tom aqui de contar a historinha muito legal. Eu vou colocar um dos tons agora que eu escolhi, que eu criei, né? Eu próprio criei aqui. Vamos ver, vou colocar esse 28 aqui. Eu vou colocar a mesma piadinha. Antes de trocar, eu vou colocar mais uma vez para você ficar em mente aí o jeito que foi falado, ó. Joãozinho chegou em casa pulando de alegria. Mãe, hoje a professora fez uma pergunta pra classe e eu fui o único a levantar a mão. Mas que boa notícia, filho. E o que foi que ela perguntou? Quem não fez a lição de casa? Bom, você agora gravou aí como que foi o Alshunir, que é uma das melhores aí para realismo que eu já vi aqui. Aí eu vou colocar a minha opção 28, né, do meu arquivo, que eu chamei de Sassy Parrot. Vamos ver como é que fica aqui comparado com aquela que eu tinha colocado. Joãozinho chegou em casa pulando de alegria. Mãe, hoje a professora fez uma pergunta pra classe e eu fui o único a levantar a mão. Mas que boa notícia, filho. E o que foi que ela perguntou? Quem não fez a lição de casa? Percebe como é totalmente diferente, mesmo o Alshunir sendo um dos melhores de vibe aqui no padrão. Essa que eu criei ficou bem mais legal, ela ficou com mais entonações ainda. Por quê? Porque quando eu fui criar essas entonações todas aqui, né, eu procurei pedir para que a inteligência artificial criasse variações interessantes, né? Você vê aí como tá legal esse arquivo aí que eu estou disponibilizando. Se a gente conquistar aí, né, pelo menos 50 inscritos aqui com esse vídeo, né? E os likes e deixar aí o link, né, para você sempre seguir aqui, né, marcado para você estar com a gente. Joãozinho chegou em casa pulando de alegria. Mãe, hoje a professora fez uma pergunta pra classe e eu fui o único a levantar a mão. Mas que boa notícia, filho. E o que foi que ela perguntou? Quem não fez a lição de casa? Então eu posso ir criando novas opções e você pode ir testando todas elas, tá? Se você não quiser se limitar, então, apenas às opções padrão aqui que vieram no programa, né? E você quiser explorar as 50 opções que eu criei e também quiser aí 20 piadinhas aí do Joãozinho, é só se inscrever aqui no canal, colocar um comentário aí dizendo já me inscrevi e eu vou aguardar aí um bom número aí de coleguinhas aí para eu forneço gratuitamente para vocês o meu arquivinho aqui, tanto com as piadinhas quanto com as vozes, né, os estilos de vozes que eu coloquei aqui. O grande segredo nesse programinha e em vários outros aí, né, que você possa usar, é exatamente esse segredo aqui das caracterizações das vozes. Porque se você não põe nenhuma caracterização, ele pode ficar mais robótico, mais simples, tá? Mas mesmo que você não ganhe aqui as minhas vozes próprias, só aqui você vai encontrar um bom número de variações para você usar junto com esses personagens, tá certo? Então um grande abraço e até a próxima. Valeu!